Continuidade do estudo sobre segurança de salvação. Então eu estava falando, a proposição, a última vez foi o seguinte: eu que criei, tá? Eu fui batizado pelo Espírito Santo porque eu criei, eu ainda sou sujeito a falhas. A Maria lá que não creu, ela peca também. Então a pergunta foi: qual a diferença entre eu e a Maria? Eu que criei, sou sujeito ao pecado. A Maria também peca. Qual a diferença entre eu e a Maria? Ok? Muito bem. Há anos atrás, eu estava dando estudo numa outra igreja que eu pastoreava, e uma pessoa simplesmente fez a seguinte pergunta para mim: pastor, uma pessoa pode estar aqui no nosso meio, e se ela for lá para o mundo, se ela desviar, tá? Desviar, eu já falei que eu não creio em desviado, tá? Não existe isso. Tá? Biblicamente não tem essa saída. Tá? Então, se a pessoa, no caso, ele está falando de desviar, for para o mundo, está lá no mundo, e se ele for crente, um dia ele volta. Quando ele fez essa pergunta para mim, eu sabia tudo que ele estava falando, porque eu fui ensinado dessa maneira também, e eu cheguei até a falar esse tipo de coisa. Cria dessa maneira. Que uma pessoa, se ela for crente, ela está lá no mundo, e se ela for crente, um dia ela volta, tá? Então, na época, eu já tinha uma visão clara a respeito dessa questão. Então, falei, o que eu sempre costumo falar, eu falei, vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito. E eu pedi que eles abrissem, como vocês também, em 1 João, capítulo 3, verso 7, até o 10. Aí eu li: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, isto é, o Espírito Santo. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, peguei esse texto e falei, olha, isso que você está falando aí é impraticável do ponto de vista da palavra de Deus. Porque aquele que creu de fato e de verdade, ele recebeu o Espírito Santo de Deus, ele jamais, em tempo algum, ele pode viver, como o texto está expondo aqui, na prática do pecado. O que é a prática do pecado? Quando você não entendeu e nem creu, você pode estar envolvido com a igreja, você pode ser membro de uma igreja, se você não tiver também, é a mesma coisa. Você vai à igreja e você continua praticando pecado sem consciência de que você está fazendo o que é errado. O que é a prática do pecado? A prática do pecado é comum àquele que não creu, àquele que não entendeu. Por exemplo, eu invoquei com a Rebeca. Aí eu briguei com ela, falei palavra de baixo calão para ela. Tá? Aí se encontrar com ela de novo amanhã, eu falo a mesma palavra de baixo calão para ela. Não tenho consciência da coisa. E se precisar mandar quantas vezes for necessário, eu vou mandar você para onde não deve. Tá? Sem consciência. Tem pessoas que estão frequentando a igreja e andam aí em prostituição, achando que está tudo bem, como se nada. Tá? Tá lá, na prática. O que é prostituição? Prostituição não é vender o corpo. Isso não é um tipo de prostituição. Prostituição é quando você se envolve sexualmente com alguém que não é seu marido e com alguém que não é sua esposa. Isso é prostituição. Porque quando há o ato sexual, segundo a própria palavra de Deus, é uma só carne. Agora, estou namorando, né? Uma só carne. Terminou, namora outro, uma só carne. Ah, terminou, uma só carne. Poluição da terra. Isso é poluição da terra. Quem está nessa prática, um dia vai ter que dar contas disso a Deus. O que é prática do pecado também? Mentira.
Se é uma coisa que o adulto vive nessa prática, é na mentira, principalmente quando são apertados por alguma situação, né? É aquela história, o crente sabonete, né? Apertou, espirra. Apertado pela circunstância, eu solto uma mentirinha. Aí vem aquela colocação, segundo São Satanás, capítulo 3, verso 1, uma mentirinha sempre ajuda. Essa é uma frase satânica, não tem nada a ver com a Bíblia. Tá? Uma mentirinha sempre ajuda. Ajuda sim, ajuda a ir para o brejo. Tá? E conhecereis a verdade, que o Bolsonaro vive falando aí fora de contexto, e a verdade vos libertará. Essa verdade, que é a verdade da palavra de Deus, quando nós cremos de fato, há uma libertação incrível no nosso interior. Tá? Nesse aspecto nós somos libertos de tudo, deste mundo, do pecado, da prática do pecado e assim por diante. Tá? Então, aquele que se diz filho de Deus, ele passa a ter uma sensibilidade dentro do coração dele, que quando ele não creu, ele não tem. Jamais em tempo algum. Por exemplo, você está acostumado a ir em determinados lugares, tá? E você está naquele lugar ali numa boa, nada te dá dor de consciência. Agora, quando você realmente creu e você recebeu o Espírito Santo de Deus, você chega naquele lugar, aquele lugar já se torna estranho para você. Você já fica meio, parece que não sei. Esse lugar aqui não está bom. E se você não se adapta, é um claro sinal, uma clara evidência de que você de fato se converteu. Porque esse Espírito Santo que está em nós, ele não nos dá consciência de que aquele lugar que você está é para você estar lá. É o que diz o Salmo 1. Não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque, na verdade, o Espírito Santo na vida daquele que creu de fato, ele é um elemento restringidor do pecado na vida da pessoa. Antes, o pecado, nem tchum, mente cauterizada. Uma mente sem Cristo é uma mente cauterizada para as coisas que não valem a pena. A partir do momento que você crê, você passa a ter o Espírito Santo, você passa a ter sensibilidade para com o pecado na sua vida, porque ele te constrange a isso. Tá? Você fica sensível ao pecado. É aquilo que eu falei naquele exemplo que eu dei. Eu entrei no quarto lá para fazer a entrega, eu entrei de um jeito, mas não saí do mesmo jeito. Porque eu saí justamente com essa consciência dentro de mim que antes eu não tinha. A coisa muda, porque se não mudar, é porque você não entendeu nada. Você não creu coisíssima nenhuma. Se você continua nas antigas práticas, você era um drogado, continua se dando as drogas, você não entendeu coisíssima nenhuma. Você não nasceu de novo. Se você estava na prática do pecado com seu namorado e continua nessa prática, você não entendeu nada. Tá? Precisa crer de fato. Porque se você não tem consciência que aquilo ali é uma afronta ao caráter santo de Deus, você não entendeu nada. Para vocês que não entenderam isso ainda, é bom vocês entenderem o mais cedo possível. A prática do sexo fora do casamento é abominável aos olhos de Deus. E quem anda nessa prática um dia vai ter que dar contas. Quer continuar assim? Continue, a escolha é sua. Tá? Mas um dia, saiba que você vai dar contas. E aí não vai ser bom para você. E é uma questão eterna. Esse povo aí não se conscientiza que aqui é passageiro. Aqui você viu 70, 80 anos. O que é 70 e 80 anos diante da eternidade? É uma escolha muito pífia. Bom trazer isso aqui para vocês terem uma noção. E assim mesmo não é bem, é uma maneira de se explicar. Então conta-se que um barco passa no mar de 100 em 100 anos. E cada vez que ele passa no mar, um dos marinheiros, um dedal, sabe aquele dedal para a agulha não cutucar? Conhece? A geração agora não conhece muito dedal. Mas, então ele com aquele dedal, ele enche aquele dedal com a água do oceano e joga para o espaço. Então nesse processo de 100 em 100 anos, ele passando e ele tirando com o dedal a água do oceano,
Quando nesse processo de 100 em 100 anos, ele ter tirado todas as águas dos oceanos, terá se passado um único dia da eternidade. Só para você ter uma ideia. E você fica agarrado aí, em 70, 80 anos, e às vezes nem isso. Tem gente morrendo bem mais cedo. Tá? Morre jovem, morre velho, morre criança, e aí? É aquela história, comigo nunca vai acontecer, até que o dia acontece. E a coisa é séria, seríssima. Tá? Então, essa é uma visão do que é da eterna. Então, é muita burrice, é muito apego, é muito pensamento hedonista. Hedonista quer dizer, é o aqui e agora. Vamos deitar e rolar, aquela velha, segundo São Satanás, capítulo 4, vamos mudar de capítulo, verso 1, né? Vamos comer, vamos beber, vamos deitar e rolar, porque a formiga vai comer mesmo, então vamos aproveitar enquanto a gente pode. Né? E aí nessa aí muitos têm partido, não estando preparado, e aí quando chega do outro lado, aí já é tarde demais. E dá até dor de barriga só de pensar numa situação dessa. Então não caiam, sabe? Não deixe de ouvir a voz daquele que é o nosso Criador, daquele que sabe das coisas, para dar ouvido a um que não te ama, pelo contrário, te odeia. E é aquilo que eu falo, Satanás, ele não é amiguinho de ninguém. As pessoas que acham que estão servindo a ele, estão o maior engano do mundo. É que nem você chupar uma laranja e depois que você tira todo o líquido dali, o que você faz com o bagaço? Você joga fora. É o que Satanás faz com esse tipo de pessoa que serve a ele. Então, a importância de nós entendermos que um crente verdadeiro, ele não pode viver na prática do pecado. Aí o texto está dizendo aqui, mas por que ele não pode viver na prática do pecado? Ora, o que permanece nele é a divina semente. Aí reitera, esse não pode viver na prática do pecado. A prática do pecado e o novo nascimento são incompatíveis. É uma antítese, é o contrário. Então, o crente, na verdade, ele peca. Ele está sujeito ainda à falha. Enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível ainda, está sujeito à falha. Mas o pecado, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês, ele passa a ser uma exceção na vida de um verdadeiro filho de Deus e não mais o comum, tá? Então, e quando essa exceção se manifesta, o Espírito Santo que está dentro do coração dele o conscientiza do pecado, o convence do pecado. E na mesma hora ele pede perdão para Deus que qualquer tipo de pecado que nós cometamos, seja ele qual for, o primeiro a ser agredido é Deus. Tá? Então você tem que primeiro pedir perdão para Deus. E depois que você pede perdão para Deus, se tem alguém envolvido no seu pecado, você vai lá pedir perdão para a pessoa também, seja ela quem for. Essa é a vivência cristã enquanto nesse corpo. Um dia, quando nós estivermos com Deus, ali eu sempre digo, você pode cobrar 100% de mim que eu vou dar, ou aqui não. Tá? Eu ainda sou falho. Entenderam bem o aspecto da coisa? Agora, qual é a minha diferença para Maria? A Maria, ela continua na prática do pecado. Ela não só peca, como ela pratica o pecado, praticar o pecado é sem arrependimento. Por isso que ela é como você vivia até então, tá? Sem consciência. Dá aquela dorzinha lá de consciência lá longe, depois esvanece. É assim que funciona a coisa. E eu digo isso com tristeza, não com alegria. Tem muitas igrejas aí que não dão embasamento para os seus membros. E eles acham que estão indo para os céus. Enganados. É um engano. Por quê? Porque não tem nem consciência do que discernir a direita da esquerda na sua vivência com Deus. Sabe? E ficam aí, sabe? Não tem como. Se você tem relacionamento com seu namorado, teve até então, se você creu, a primeira coisa que você vai chegar para o seu namorado é falar assim, você me perdoa porque eu não deveria estar fazendo isso com você. E pedir perdão para Deus.
E a partir de hoje, não tem mais. Porque isso é uma afronta ao caráter santo. Então vamos terminar. Então, tchau, boa viagem, porque você não é bênção na minha vida. Isso é arrependimento. Qualquer coisa diferente disso aqui é papo furado. Você era um mentiroso de carteirinha. Vou dar exemplo de uma pessoa que é líder na igreja hoje, mas quando ele foi trazido até aqui, sentou aqui, ele pertencia a uma igreja aqui, evangélica, tá? Ele foi colocado na liderança de uma congregação dessa igreja e ele era um mentiroso de carteirinha. Ele falou isso para mim, eu não sabia, ele que passou isso para mim. Quer dizer, ele mentia e não tinha consciência do pecado. Ele estava na igreja e estava na prática do pecado com a namorada dele. Era líder de uma congregação. Que evangelho é esse que esse pessoal está pregando aí? Que evangelho é esse? Que não existe mudança de vida, não existe posicionamento diante dos céus, você tem que estar nesse mundo e ser diferente dos demais. É isso que a palavra de Deus, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se não se fez nova, você está na mesma podridão de antes. Não tem como. Se o pecado não te quebranta o coração no sentido negativo da palavra, você não entendeu nada, você não tem o Espírito Santo. Não nasceu de novo, você está apenas frequentando uma igreja e indo para o inferno. Aí, quando ele começou a aprender a palavra aqui, aí ele começou a se conscientizar da vida dele. Foi onde ele começou a falar para mim. Como é que eu podia estar na liderança de uma congregação sendo quem eu era? Não tem como. Olhem só o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,9, em se referindo à igreja. Vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, quer dizer, a igreja tem uma finalidade aqui na face da terra, proclamardes, quer dizer, proclamar na sua vida as virtudes daquele, no caso Jesus, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí a igreja vai ser luz do mundo, sal da terra. Aonde você estiver, você vai salgar o ambiente e não estar junto com o ambiente. As pessoas vão começar a te respeitar, coisa que não fazia antes. Se não existe nova vida, é tudo velho. E o caminho, se continuar nisso, vai dar inferno. Não tem como. Não queira descobrir o inferno depois da morte, porque aí já é tarde demais. Guardem isso. Segundo o texto aqui, não é o... Que história é essa de que fulano vai lá para o mundo, está na prática do pecado lá, e se é crente um dia volta? Ué, como é que Deus vai ser conivente com o pecado, se está na vida dele? Como é? O Espírito Santo vai sair da vida. Por isso, agora, porque não houve conversão. Porque se há conversão, o Espírito Santo não permite que ele fique lá. Tá? Quando há verdadeira conversão, aqueles ambientes não se adaptam mais. Não dá mais. Não é mais a sua vida, é outra vida. Tem que ser, porque se não estiver sendo, você não creu. Seu pecado não é uma coisa, quando você falha, não é uma coisa que é uma luz forte dentro de você, te constrangendo naquilo que você faz, você não entendeu nada. Então, creia vocês, não tem mais condições, se você creu, não tem mais condições de você viver na prática do pecado. E qualquer tipo de pecado, porque o Espírito Santo nos faz sensíveis a qualquer tipo de pecado. Desde uma mentira, desde um adultério, desde nervosinho demais, né? Bocudo demais. Tem aquela pessoa que gosta de, né? Pisa no calo, não leva o desaforo para casa. Já viu isso? Ou então aquele tipo de colocação assim,
Eu sou muito franco. Traduzindo, eu sou bocudo. Não mexa comigo que vai sobrar. Ok? Alguma dúvida a respeito disso aqui? Você vê que não é o pastor, não é cabeça do pastor, não tem nada a ver com o que eu penso, o que eu acho, meu ponto de vistômetro, meu achômetro, não vale coisíssima nenhuma. A palavra de Deus está dizendo aqui, vamos ler de novo, tá? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? É do diabo, é filho do capeta ainda, tá? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quer dizer, se Jesus veio, ele veio justamente para colocar um ponto final na prática do pecado. Para destruir a ação de Satanás na vida da pessoa. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Que divina semente? É difícil entender? O Espírito Santo. Ora, aí reitero, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E uma das características na vida dele é o querer de Deus para a sua vida. Ele vai ter compromisso com as coisas dos céus, mais do que ele tem compromisso com as coisas da terra. Ele vence o mundo não porque ele é a oitava maravilha do mundo, porque o Deus que é maravilhoso, que está na vida dele, o capacita a vencer o mundo. Nada vem de nós, tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Muito bem. Depois que eu fiz essa afirmação naquele dia lá, né? Uma outra pessoa que estava na plateia, que era missionária, ela simplesmente virou e falou assim: e o que você me diz da parábola do filho pródigo? Aí eu entendi da onde que eles tiraram que se é crente um dia ele volta, da parábola do filho pródigo. Aí você vê que aparentemente a palavra de Deus está entrando em contradição. E quando a palavra de Deus entra em contradição, tem interpretação errada. Naquele dia, eu não tinha considerado ainda a questão, e eu gosto de ser honesto, né? Eu simplesmente falei, olha, hoje, sinceramente, eu não tenho resposta para a sua pergunta, mas posso te adiantar uma coisa. A palavra de Deus não entra em contradição. O senhor pode ter certeza que na semana que vem, o senhor vai ter uma explicação plausível, clara e explícita a respeito desse assunto. E foi uma bênção para a minha vida. Porque naquela semana eu entrei no meu escritório e fui considerar a questão. Tá? Então vamos lá ver. Vamos abrir em Lucas 15. Vamos ler o texto a partir do 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu por uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, quer dizer, pecaminosamente falando. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo,
E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Pai, tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar ele o novilho cevado, para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui eu entendi de onde eles tiraram essa colocação de que se ele for crente um dia ele volta. Porque ele era filho, eles fazem uma aplicação totalmente fora de questão aqui. Então eu peguei esse texto, li e, usando as ferramentas que eu aprendi no seminário, para isso serve o seminário, de hermenêutica, de interpretação das escrituras, eu fui e comecei a fazer pergunta para o texto. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu fiz para o texto: existia igreja nessa época? Não, a resposta é não. Se não existia igreja, então nós temos que considerar que não é contexto de igreja. É um ambiente totalmente judaico, tá? Era lá na nação de Israel que Jesus estava, então era um contexto totalmente judaico. Essa foi a minha resposta. Segunda pergunta: por que Jesus apresentou, não foi uma só não, 3 parábolas querendo dizer a mesma coisa? Porque aqui na sequência está parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida e parábola do filho pródigo querendo dizer a mesma coisa. Para você saber, você tem que ir para o contexto, tá? Qual era o contexto? Como sempre, os fariseus, escribas e fariseus, que sempre vinham tentá-lo, sempre vinham fazer uma colocação. E ele sempre respondia a esse povo por parábolas, para que eles ouvindo não entendessem e vendo não cresce, tá? Tá lá nos profetas, fala a respeito disso. Então, vamos ver o que aconteceu no contexto. 15, 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Esse é o contexto. Esta colocação foi a razão dessas 3 parábolas sequencialmente falando, tá? Então preste bem atenção. Aqui nós temos, embora o contexto judaico, no âmbito judaico, existia aqueles que viviam no templo, não saíam do templo, no caso aqui os fariseus, nunca abandonaram o templo, só que viviam uma vida hipócrita. Era um relacionamento com Deus hipócrita. Que Jesus chamou eles de túmulos caiados. Por fora belas violas, por dentro pão bolorento, tá? Então, eles viviam de uma maneira hipócrita. Nunca abandonaram a casa do Pai, mas não tinham misericórdia. Tanto é que no outro texto Jesus falou assim: se vocês soubessem o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não teríeis condenado a inocentes, tá? E Jesus também, ele disse que veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. Não é que eles eram sãos. Eles se consideravam sãos, tá? Eles se consideravam sãos, mas não eram. E aqui também, o que Jesus estava dando atenção? Para outra classe dos judeus que não viviam à margem da lei. Tipo, publicano. O que era um publicano? Ele era um cobrador de impostos para a nação romana que dominava o mundo inteiro nessa época, inclusive a Palestina. Agora, é a mesma coisa de um patrício nosso cobrar imposto para um povo invasor. Ele já era odiado por aí. E para piorar a situação, ele ainda metia a mão. Ele era considerado um traidor. Então, eles eram odiados.
meretrizes, mulheres que se prostituíam, tá? E aí ele estava andando com esse tipo de gente, que eram os doentes. Ele veio para os doentes e pintou aqui o quê? Ciúme. Se esse homem aí fosse de Deus mesmo, ele teria que estar andando conosco aqui, tá? Não com essa tralha, essa ciúme. Então, tendo todo esse contexto, que é a realidade aqui, aí nós podemos entender a parábola, tá? Aí nós podemos entender a parábola. Então, preste bem atenção. O filho mais moço, que pediu a herança em vida ainda, que é um absurdo, é bizarro, né? Ele ter feito isso, e saiu e foi viver uma vida dissolutamente, representando quem? Essa classe de publicanos e meretrizes, porque é uma metáfora aqui, tá? Representando essa classe de publicanos e meretrizes. E o irmão mais velho, representando o quê? A classe dos fariseus, que nunca abandonaram o templo, mas não tinha misericórdia nenhuma, tá? Tanto é que condenaram Jesus, tá? Condenaram o próprio Senhor Jesus. Então, presta bem atenção. Para esses publicanos e meretrizes, mesmo sendo quem eles eram, por Jesus andar com eles, muitos deles creram. Como, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu era esse tipo de gente, ele era um publicano. E Jesus falou, hoje houve salvação nessa casa. Porque, olha só, para você ver o que é salvação. Um cara que roubava, ele estava dizendo que se ele tinha defraudado alguém, queria devolver 4 vezes mais. Isso é arrependimento, isso é mudança de atitude. Tá? As conversões de hoje são muito estranhas. Não existe, na verdade, conversão. E aí foi onde Jesus falou, hoje houve salvação nessa casa. Porque isso também é... Madalena, uns dizem que ela era prostituta, outros dizem que não, a gente não tem Mas o caso, Madalena também se converteu e outras mulheres se converteram dentro dessa especificação. E os fariseus, na sua esmagadora maioria, que nunca saíram da casa do Pai, não se converteram. Agora, olhem só, prestem bem atenção. Se você pegar uma igreja fraquinha, uma igreja que às vezes até está dentro daquilo que nós estamos falando aqui, no sentido negativo da palavra, quando uma pessoa sai de lá e desvia, tá? Quando essa pessoa volta, todo mundo não recebe ela com alegria? Recebe ou não recebe? Ninguém fala assim, não quero você aqui não. Fala. Você vê que não bate. Não bate. Tanto é que o irmão mais velho, vendo o irmão chegar, ele não teve misericórdia do irmão, ele queria mais que o irmão se lascasse. Ele não ficou alegre porque o irmão voltou. Ele estava enciumado. Eu nunca saí da tua casa e o senhor nunca me deste um cabrito tal, e vindo esse seu filho que dissipou teus bens com meretrizes, o senhor mandou matar o cabrito cevado para ele. Dor de cotovelo. Não havia amor. Tá? Não havia amor. Tanto é que ele não quis nem entrar. Ele não quis nem entrar. Aí sim está dentro do contexto do texto. Mas não fazer esse tipo de aplicação que o pessoal faz. Se ele for crente, ele não era crente. E quando eu cheguei na outra semana que eu expus isso aqui, esse senhor ainda quis resistir. Aí o próprio filho dele que estava lá virou e falou assim, mas pai, ele estava perdido, como é que ele estava salvo? Então, é aquilo que eu falo para vocês. Quando um ensinamento, ele bate com outro ensinamento das Escrituras, pode ter certeza que o ensinamento é errado. A interpretação é errada. Tá? Porque a palavra de Deus, eu tenho essa tese, embora existem vários posicionamentos no meio evangélico, tá? Eu digo que são posicionamentos humanos, porque a palavra de Deus é uma história só, é uma visão só. Tá? Não tem duas visões.
como muitos, ou 3, 4, 5, né? Como o pessoal fala, a Bíblia é uma só porque tantas, aquela velha máxima. Porque é aquela tese que eu falei lá no início do discipulado. Deus se revelou a nós através da palavra escrita. Ora, para você ter uma visão clara do que Deus quis te revelar, será que é muito difícil de entender que para você ter uma clara evidência do que Deus quis nos revelar, seguir as regras da palavra escrita? E as pessoas não fazem isso. Aí não faz isso, não tem como. E outra, tem pessoas que se autodenominam pastores, ou vai lá faz um curso lá de 3 meses, ou até uma semana e diz que, né, já sabe das coisas, é o que geralmente acontece, não conhece nem o vernáculo. Sabe o que é vernáculo? Palavra falada, o português. Tá? O nosso vernáculo é português, quer dizer, a palavra que nós falamos. Tá? Então, não conhece nem o português. Agora, imagine no que vai dar isso. Né? No que vai dar isso. É aquela história que eu sempre, um exemplo que eu dou há muito tempo aqui em Jacutinga. Um dia uma pessoa que frequentava lá, a primeira igreja que eu pastorei aqui, chegou para mim e falou, pastor, o que significa contencioso? Eu virei para ele e falei assim, olha, a própria palavra já está dizendo. Vem da palavra contender. Aquela pessoa que gosta de um bate-boca, de uma discussão. Ele virou e falou sempre assim, bom. Falei, bom o quê? Não, não é nada não. Agora eu quero saber o que está acontecendo. Né? Aí um pastor que estava desse tipo de gente aí, que se autodenomina, ela simplesmente falou que contencioso era a mesma coisa que vaidoso. Vaidoso não tem nada a ver com contencioso. Tá? Agora, como é que uma pessoa dessa se arvora a tomar o posicionamento de liderança se não está apta a ensinar? Uma das qualificações para a liderança na Igreja de Cristo Jesus é ser apto para ensinar. Está lá. Eu, para estar aqui ensinando vocês desse jeito, eu fiz uma faculdade teológica. 5 anos. Eu levantava às 6 da manhã e ia dormir 10 da noite. E isso durante 5 anos. E eu procurei aproveitar quando eu estava lá dentro, porque eu sabia que o dia que eu saísse não tinha mais jeito. E naqueles assuntos polêmicos que tem no meio evangélico, como divórcio ou não, batismo e assim, eu procurava nas minhas horas vagas entrar numa baita biblioteca que eu tinha lá e procurar ter uma posição bíblica a respeito desse assunto. Hoje, se você me perguntar a respeito, eu tenho convicção do que eu estou ensinando para vocês. Porque eu fui lá e eu procurei absorver a realidade do que é a palavra de Deus. Porque o pessoal que assume uma liderança não tem a consciência de que falar o que Deus não disse é pior do que não falar. Não, na época da velha aliança, o profeta que se levantasse e falasse, assim diz o Senhor, eles prestavam atenção. Se não se cumprisse o que ele tinha falado, ele era apedrejado. Porque falou mentiras em nome de Deus. Se fosse fazer isso hoje, não ia faltar pedra. Então, não é que eu estou aqui, sabe, dizendo que eu sou o máximo. Não tem nada a ver, gente. O pessoal fala, mas os apóstolos... É os exemplos que eles estão. Os apóstolos eram homens iletrados. Já viu isso? Quem já não viu isso? Isso aí é uma cantilena desse povo. Só que eles se esquecem que quando Jesus, o melhor professor do universo, os tomou, ficou com eles 3 anos. Foi intensivo, 24 horas por dia, ensinando. E depois que ele estava para ir para o céu, ele falou assim, não saio pregando não. Esperai até que do alto sejais investidos de poder. Quer dizer, ele investiu na vida deles. Tanto é que quando Pedro estava lá diante do Sinédrio, lá depois que Jesus já tinha sido assunto aos céus, e ele falando naquela intrepidez que ele estava falando, as autoridades hebraicas reconheceram que eles tinham estado com Jesus, quer dizer, eles não eram mais os mesmos. Então não é bem isso, eles fizeram o seminário bíblico da Palestina, o melhor professor do mundo. Vocês entenderam? Uma pessoa para estar nesse posicionamento, ela precisa estar preparada. E eu digo que não é porque você fez uma faculdade teológica
Ninguém se forma para pastor. O pessoal vai lá e vai se formar para pastor. Não existe isso. Eu me formei bacharel em teologia. Tem muita gente que se forma bacharel em teologia, que formaram comigo e hoje não são pastores. Estão em outra profissão. Agora, daí a ser pastor é outro processo. Você tem que ficar 1 ano numa igreja para ver sua vocação de estágio. Depois desse ano você defende tese. Depois você vai passar por um concílio de pastores. Eu fiquei 3 horas em pé num púlpito, respondendo perguntas. Eu e a Bíblia. Porque eles vão verificar se eu estou realmente preparado para assumir. Depois que eles fizeram 3 horas de pergunta para mim, não, e antes disso, eu achei interessante o que o líder desse concílio fez, que é extremamente bíblico. Ele chamou, antes de me colocar lá no púlpito, ele chamou Rosali, minha esposa. Pôs a minha esposa sentada lá e fizeram perguntas para ela assim, como é que eu era dentro de casa. Aquele que não cuida bem da sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É uma das qualificações. Você está entendendo? Só depois que houve o testemunho da minha esposa, que eles foram fazer pergunta para mim. Depois que se reuniram e foram me avaliar. Depois dessa avaliação que eles chegaram e falaram, não, hoje à noite nós vamos fazer um culto onde você vai ser ordenado. Então não é... Os caras se autodenominam, não é que, sabe... Não é que eu estou aqui me evorando, que eu sou oitavo, mas não sou. É o que Paulo dizia, eu sou o que sou pela graça de Deus. Deus me chamou, Deus investiu, ele jamais envia sem investir. Ninguém presta atenção. Moisés, ele investiu 80 anos em Moisés para ele ter um ministério de 40. 40 anos no Egito e 40 anos no deserto, para depois exercer o ministério de 40 anos. Não é desse jeito como o povo pensa. Por isso que dá no que dá, né? São cegos guiando a cegos. Vai cair ambos no barranco. Vão cair ambos no barranco. Jesus falou a respeito disso. Alguma dúvida de tudo que foi falado? Ficou claro? Tem que ficar bem claro. É assim que tem que ser a palavra de Deus. Tá? Bom, a continuidade do nosso discipulado, o próximo estudo, vai ser sobre período intermediário. O que é período intermediário? É desde quando você morre até seu acerto de contas com Deus. Quer dizer, o que acontece conosco depois que nós morremos, do ponto de vista da palavra de Deus. Então, será que existe alma penada? Corpo seco? Eu ouvi falar sobre isso. Jacutinga. Então, a questão é a seguinte, corpo seco, eu nunca ouvi falar sobre isso, eu ouvi falar aqui em Jacutinga. Existe assombração, né? Então, tudo isso nós vamos ver, se Deus quiser, no próximo estudo. Vai ser um estudo que vai abrir a mente de vocês para muita coisa, ok? Então, por hoje, estamos conversados.